Bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio? Infelizmente, o Clássico Grenal não terminou no apito final. Algumas questões vão parar na justiça, foram parar na polícia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também da entrevista do presidente Alberto Guerra. O presidente falou em falta de respeito com o que aconteceu durante a semana. O Renato, ele vai além. Ele se colocou uma responsabilidade que não tinha necessidade. E nós vamos falar sobre isso aqui no nosso canal. O Grêmio tem uma margem para crescer ou isso tudo é uma pura ilusão? Eu quero saber a tua opinião. Vamos falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Valeu, torcedor tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar dos bastidores do Clássico Grenal, porque os bastidores pegaram fogo após o Clássico Grenal. Vamos começar pela entrevista do técnico Renato Portaluppi, porque o Renato, ele surpreende todo mundo, tirando o Pavão da equipe, mantendo o JP Galvão e saindo com o Gustavo. A gente imaginava que daqui a pouco o Renato poderia tirar o JP e manter o Pavão como um segundo atacante daqui a pouco, ou até uma dupla junto com o Gustavo, né, os dois na velocidade, mas o Renato, ele surpreende, ele mantém o JP ao lado do Gustavo e tira o Pavão da equipe. E claro que essa foi uma das primeiras perguntas da coletiva. Por que que o Pavão sai da equipe e não sai como titular como todos esperavam? O Renato, ele justifica dizendo que o Pavão, ele não chegou na sua melhor forma aqui no Grêmio. Ele estava sendo muito pouco utilizado lá no Atlético Mineiro, ele estava sem ritmo de jogo e por isso o Renato optou por deixá-lo no banco de reservas. Ele disse que colocou os melhores fisicamente em campo, ou quem estava 100% ou muito próximo a isso. O Renato, ele criticou bastante a arbitragem também, e para ele o Grenal passou muito pela arbitragem. Ele criticou a Federação Gaúcha de Futebol pela falta do VAR, ele disse que a federação não faz nada para melhorar o campeonato, ele disse que a dupla se prontificou a pagar o VAR, a ter o VAR nessa fase do campeonato, e agora no finalzinho da semana passada, a dupla chegou a mandar um ofício à federação que daqui para frente teria VAR em todas as rodadas, mas a federação não aceitou, não quis por conta do regulamento. O Renato, ele foi além, ele disse, olha, ou a federação se prontifica a pagar para os outros clubes que não têm condição, melhora a condição dos estádios daqui a pouco que não podem receber o VAR, ou vai ficar muito difícil daqui para frente. Não tem como ser assim. Não tem como não ter VAR mais. O futebol profissional precisa ter VAR. Os árbitros estão levando sempre em consideração nas partidas que tem o VAR como um apoio. E quando não tem, acaba ficando como se fosse uma arbitragem capenga, faltando aquela confirmação. E por isso, muitos erros estão atrapalhando as equipes, estão acontecendo nos jogos sem VAR. O Renato, ele vai além. Ele diz, olha, o time do Internacional é esse aí. O time do Inter não tem o que melhorar. O Grêmio ainda tem o acréscimo de mais 3, 4 jogadores ali na frente. Aí ele cita o Diego Costa, ele cita o Soteldo, ele cita o Pavão 100%. Eu coloco na nossa conta também o Carbajo, que ali na frente volta, né, da recuperação, da cirurgia e também estando 100%. É um jogador que eu tenho esperança que vai nos ajudar muito na temporada. Agora o Internacional não. O Inter esse é o time deles. Se eles renderam um pouco, bom, o Grêmio ainda está em construção. O Grêmio ainda ali na frente tem margem para melhorar. O Renato, ele fala também sobre a situação de Pedro Jeromel. Por que o Jeromel foi sacado? Por que ele foi tirado da equipe para a entrada do Eli na equipe principal? E ele justifica que o Jeromel, ele não está 100%. O Jeromel ainda está em recuperação da cirurgia, ele não tem como jogar ainda em alto nível, ao contrário do Eli. O Eli, ele tem mais saúde, tem mais velocidade e ele precisava dessa característica para poder conter o Ener Valencia e por isso a entrada do Rodrigo Eli na vaga do Jeromel. O Renato, ele foi instigado a falar sobre a individualidade do Rodrigo Eli dentro da partida, mas ele não quis falar, ele só falava do coletivo. Dos erros de arbitragem que aconteceram na partida, o Renato, ele cita 3. A tesoura, que o João Pedro acaba levando ali na área do Internacional e que depois acaba acontecendo o gol do Inter, no segmento da jogada. Depois, o lance que o Arangues segura o André dentro da área, puxa o braço do André, pro Renato também é um pênalti. E o pênalti que foi marcado a favor do Inter no último momento do jogo. Para ele, foi fora da área. Foi fora da área que aconteceu o pênalti e se tivesse VAR não teria sido marcado. Vamos para a entrevista do presidente Alberto Guerra, porque o presidente Alberto Guerra, a gente precisa esclarecer uma questão aqui, tá? O presidente, ele já tinha dito que falaria antes da partida começar. Então, independentemente do resultado, ele iria falar porque ele queria falar sobre VAR. A questão era sobre VAR.
porque no final da semana ficou muito... que se criou toda essa expectativa de que a partida poderia ter VAR, porque a dupla Grenal ingressou na federação com um pedido para ter VAR nessa partida. Inclusive, a Rádio Guaíba trouxe a informação de que a equipe de arbitragem já estava em Santa Catarina, já tinha inclusive sido paga, só que a federação acabou negando o pedido da dupla Grenal. O presidente ele diz que o jogo foi manchado, estragado pelos equívocos da arbitragem, né? A arbitragem do Daronco. Foram 2 grandes investimentos agora no início da temporada, um jogo grande, um jogo bonito que estava, só que acabou sendo manchado pela arbitragem. O presidente, ele se negou a comparar time, tá, do Grêmio com o do Internacional, mas ele citou a falta de respeito que aconteceu durante a semana em muitos veículos que colocavam o Internacional como um grande favorito e que nos mano a mano, né, que a gente fez aqui também e que todos da imprensa fizeram, que colocavam o Internacional como uma grande goleada, uma grande diferença do time do Grêmio. Então, a gente fez aqui também, o nosso também não deu uma goleada, o nosso deu parelho. Agora, do outro lado, sim. Do outro lado, o pessoal sarrafiou e faltou com respeito, sim, ao time do Grêmio. E aqui o presidente coloca isso também na análise. Sobre novas contratações, o presidente disse que até o dia 7 o Grêmio monitora o mercado e também já começa o monitoramento para a janela do meio do ano. O presidente, ele vai além e ele vai até ao encontro do que disse o Renato. O presidente, ele cita: estamos em construção ainda. Um começou com força máxima. O outro tinha... um começou com força máxima, perdão, o que tinha. E o outro foi soltando aos poucos, no caso do Kudê, já com o time pronto, um time praticamente montado, e o Renato ainda como a equipe em formação. Essa foi o fundo da fala do Renato e o fundo da fala do presidente Alberto Guerra. É o que o Grêmio entende hoje. O Grêmio está em construção e tem margem para melhorar. Só que o Clássico Grenal, infelizmente, ainda não terminou e agora também foi para a polícia. Isso porque a repórter Gisele Campbell, da Rádio Monumental, registrou um boletim de ocorrências contra o ator que faz o mascote do Internacional. O mascote do Inter, o Saci, que fica ali atrás do gol, entre as placas de publicidade e a torcida. Pois é. A Gisele, no seu depoimento, ela disse que no momento do pênalti, do gol do Internacional no último lance do jogo, o mascote do Inter se dirige até ela, levanta a máscara, dá um abraço e dá um beijo nela próximo à boca sem o seu consentimento. Ela sai dali, ela vai em direção ao representante da SEG, que sempre fica por ali, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né, que sempre fica ali na volta ajudando o pessoal da imprensa, e ela é orientada a registrar um boletim de ocorrências, e foi o que ela fez. Então agora o Internacional também se prontificou a liberar as imagens das câmeras de seguranças para identificar o que aconteceu neste fato. Fato é que a Gisele foi assediada, ela registrou o boletim de ocorrências e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou te plantando qualquer notícia, trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima!